Oi, eu sou o Wallace, esse é o 365 dias gravando vídeos para desenvolver um hábito. E ontem eu tava assistindo aquele vídeo do 30 contra 1 do Monark. E cara, aconteceu algo que eu nunca achei que fosse acontecer, cara. O Monark me pôs pra pensar, cara. Quem diria? Primeiramente queria começar dizendo que é engraçado que eu acho que o Monark ele é engraçado porque ao mesmo tempo que ele fala uns bagulho absurdo, ele fala uns bagulho que faz sentido. E ele fica no meio termo que, apesar dele parecer um maluco, ele é um cara muito gostável, sabe? É, é engraçado isso. Porque, sabe quando alguém tá dizendo coisas absurdas, mas a pessoa que tá dizendo ela é tão gente boa e fofinha que você não consegue não gostar dela? É meio engraçado isso. Porque ele tá lá falando um monte de coisas, assim, algumas delas bem questionáveis, e mesmo assim você acha ele um cara muito fofo. E aí você fica tipo assim, caralho, velho. Como tamanha bola de fofura pode conceber palavras tão malucas e tão sem nexo? E é um bagulho bem impressionante, tá ligado? Claro, tem muita verdade no que ele diz, apesar de também ter muita loucura e apesar de ter um pouco de monarcada, né, no meio disso tudo, mas eu vim falar sobre um ponto específico de toda a discussão que teve naquele podcast, cara. Que é sobre a liberdade de expressão. E acho que não é nem falar sobre um ponto específico, é meio que talvez 70% do podcast é sobre isso, tá ligado? Então, eu queria falar sobre um aspecto da discussão que teve que eu achei muito interessante. Foi especificamente todo aquele papo sobre liberdade de expressão. Bom, eu acho que se você é uma pessoa com 3 neurônios, você deve saber que não existe realmente liberdade de expressão no Brasil. As pessoas não podem falar o que elas quiserem, tá ligado? Mas o que existe, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é a liberdade de expressão seletiva. Cara, ela existe, ela é muito real. E eu nunca tinha me tocado nessa porra, tá ligado? Porque se você ou melhor, se você compra um certo tipo de discurso, você pode falar praticamente qualquer coisa e sair isento. Principalmente se você for uma pessoa que compra esse discurso do qual eu estou citando e você é alguém de poder. Então, vou usar como exemplo algo que aconteceu bem recentemente, vulgo, acho que uns 3, 4 dias atrás, não vou lembrar especificamente. Se você está vendo esse vídeo, cheque a data e você vai saber quando foi. Caso você veja ele no futuro, né? Que foi o nosso maravilhoso presidente falando que os traficantes eram vítimas dos usuários. Que é simplesmente uma declaração esdrúxula, para dizer o mínimo, e completamente insana e patética. E, assim, não é a primeira vez que ele faz isso, tá? Quando a gente pega para olhar coisas que ele falou ao longo dos anos, a quantidade de merda saída daquela boca não é pequena, tá ligado? Mas o grande ponto é que ele, por ser quem ele é e por representar o que ele representa e ser herói para algumas pessoas, o que eu acho completamente loucura, você não deve idealizar pessoas nunca, nunca, porque pessoas são simplesmente passíveis de erros. É como eu sempre digo, mate seus heróis, cara. Não tem heróis, cara. Não tem heróis. Seja você o herói da sua história. Não tenha heróis. Mate seus heróis. Por ele ser quem ele é, representar o que ele representa e ser o herói para certas pessoas, praticamente tudo que ele diz, independente do como insano seja, vai ter sempre uma parte gigantesca da população para passar pano. E isso é absurdo. Tá ligado? Você escuta pessoas falando abertamente sobre cometer crimes, matar outras pessoas, comemorando assassinato de pessoas, tá ligado? E tudo isso tá tudo bem, porque essas pessoas estão de um lado, de um lado do aspecto político. Eu não gosto de falar de política, mas é foda, porque escorreu minha cabeça e não consegui tirar.
em que elas têm liberdade pra dizer qualquer merda e ficar por isso mesmo, tá ligado? Mas assim, isso não seria um problema. E é por isso que eu falo que é seletivo. Porque se outra pessoa, do outro aspecto político, falar algo minimamente parecido, ela é crucificada, tá ligado? Eu vou dar outro exemplo. A gente teve aquele caso da Luísa Sons uns anos atrás aí, em que ela foi racista. Cara, eu posso estar me arriscando a falar uma besteira agora, tá? Mas eu tenho quase certeza que ela perdeu o processo. Ela realmente teve que pagar pra mim porque ela realmente foi culpada como racista, tá ligado? E você simplesmente não... Na época, eu digo isso porque eu vivi isso, tá? Você não ouviu ninguém falando sobre isso. Por ela estar inserida no aspecto que ela tá e tá ligada a essas pessoas que têm maior controle da mídia, praticamente tudo foi jogado para debaixo do tapete, tá ligado? Assim, não vou tirar o crédito dela, tá? Ela foi genial. Um dia antes do resultado do júri sair, eu lembro disso muito bem. Um dia antes do resultado sair, que ela já sabia que ia ser julgada como culpada, tá ligado? Esse tipo de coisa de tribunal, normalmente, costuma ser bem óbvio, tá ligado? Tem um caso ou outro que o cara vai ficar na dúvida, mas normalmente costuma ser bem óbvio o que vai, se você vai ser culpado ou se você vai ser inocente. Ela sabia que ia ser julgada culpada. Um dia antes ela vai no programa da Fátima Bernardes e lança aquela bomba do Chico Moedas ter traído ela no banheiro e chora ao vivo. Cara, cortina de fumaça total, genial, genial, genial. Nisso aí ela é foda, nisso aí ela é foda. Puta que pariu, gênia, gênia. Pegava, linda, maravilhosa, delícia, gosto demais, gostosa demais. Eu ia falar gostosa demais, falei gosto demais, eu me confundi. E tem um bocão delícia. Mas esse não é o ponto, esse não é o ponto. O ponto é que é revoltante. É revoltante, ela pode falar qualquer coisa. E porque ela está onde ela é isenta de qualquer tipo de retaliação na internet, tá ligado? Não que eu acho certo retaliação na internet, tá? Eu acho um bagulho escroto. Mas eu acho que é muita hipocrisia da galera, tá ligado? Porque a galera tá caçando caçando agulha no palheiro pra crucificar as pessoas na internet por dizerem qualquer vírgula fora do lugar, enquanto tem outras pessoas que têm liberdade pra falar a porra que quiserem só porque elas defendem uma bandeira e estão de certo lado da política, cara. Então, quando as pessoas falam sobre essa parada de censura, eu entendo o porquê do alarmamento, tá ligado? As pessoas não entendem que censura não é necessariamente calar alguém no sentido de você vai tapar a boca da pessoa. É isso também, mas é principalmente você obrigar a pessoa a dizer o que você quer ouvir, tá ligado? Eu acho que é mais, assim, é que no sentido da palavra não é, mas eu acho que é muito mais censura você obrigar alguém a dizer o que você quer ouvir do que você realmente tapar a boca da pessoa, tá ligado? Porque, claro, você tem como pedir uma pessoa te falar. Tem várias formas pra isso. Mas eu acho que você obrigar alguém a falar algo que é algo que a pessoa não acredita é pior ainda, tá ligado? Não sei, talvez eu seja burro. Cara, é foda, eu sempre tenho um risco muito grande de eu estar sendo burro. Mas eu acho que você obrigar alguém a comprar um discurso do qual a pessoa não acredita é uma censura intelectual fodida, tá ligado? E isso é uma merda, cara. E realmente, não existe censura no Brasil. Pessoas específicas podem falar o que elas quiserem. O livre-arbítrio é específico. E isso é uma merda.